E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um material de língua portuguesa, material do Rio Educa, da página 10 à página 12. A página 10 começa com o texto do Papagaio Reginaldo. Vocês irão ler esse texto. De qual forma que a gente vai ler esse texto? Primeiro, vocês vão fazer uma leitura silenciosa do texto. Após essa leitura silenciosa, vocês irão ler em voz alta, prestando atenção na pontuação, dando entonação, tudo direitinho. E uma terceira vez, lendo para algum adulto ou para uma criança mesmo, irmão, para algum familiar, para a gente treinar bem essa leitura e a interpretação dela ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então, primeiro uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta. Na página 11, nós começamos com a interpretação desse texto, no conversando sobre o texto. Bom, quando a gente vai fazer a interpretação de um texto, mesmo fazendo todo aquele esquema de leitura, eu tenho alguma dúvida sobre essa resposta. O que eu vou fazer? Eu vou retornar esse texto, ler novamente para poder identificar a resposta da minha pergunta. Então vamos lá. Quem é o personagem principal do texto? Né? Quem é o personagem que tem mais destaque, o mais importante do texto? Não lembra, não conseguiu identificar? Retorna ao texto que você vai descobrir quem é esse personagem principal. Questão número 2. Quais eram os amigos do Papagaio Reginaldo? Questão número 3. Tudo mudou na floresta quando? Aí temos algumas opções aqui. Você vai marcar com X a opção que diz quando tudo começou, quando tudo mudou na floresta, certo? Só marcar com X. A questão número 4. O que aconteceu com o Papagaio Reginaldo no desfecho da história? Ah, Fernanda, não lembro. Retorna para o texto. Vai lá no final da história. Lembra que o desfecho da história é o final da história, né? Então você vai lá no finalzinho da história e vai ver o que aconteceu com o Papagaio Reginaldo. Lembrou? Como você se sentiu com o ocorrido? Aí vem uma pergunta pessoal. Então a questão número 4, você tem duas respostas. A primeira resposta, como foi o desfecho, o que aconteceu com o Papagaio Reginaldo no desfecho. Terminou essa resposta? Ponto final, letra maiúscula, você vai dizer como você se sentiu. Gente, muito importante. Início de frase é sempre com letra maiúscula, tá? Não se começa a frase com letra minúscula. Questão número 5. Vamos falar mais um pouquinho do desfecho dessa história. No desfecho da história, Reginaldo acabou tendo que morar no poste do concreto. O que você achou desse fato? Isso tem acontecido perto da sua casa? Os pássaros sem árvore constroem seus ninhos também nos postes ou nos fios? Conte para nós. Vai contar como acontece isso perto da sua casa. Mesma recomendação, início de frase com letra maiúscula, nome próprio com letra maiúscula, tá certo? Não pode misturar letra de forma com letra cursiva. Não tem letra maiúscula no meio da palavra, letra maiúscula é sempre no início, tá bom? Então vamos ter atenção nessa escrita. Questão número 6. No trecho, por um triz que o machado não cortou seu pescoço. A palavra em destaque se refere ao pescoço do... Então a palavra em destaque é o seu. Esse pescoço é de quem? É do chimpanzé? É do Reginaldo? É do homem? É do jacaré? Você vai ver de quem é esse pescoço e vai marcar com X a resposta correta, tá? Na questão número 7. Ao observar o trecho, ai, 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 que amor de ninho. Pode-se dizer que o autor repetiu a palavra ai, tá vendo? Ó? Ai, 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 repetiu 3 vezes. Para poder demonstrar o quê? Então, uma dessas respostas, tá? Então, vamos para a questão número 8. Observe o trecho. Por um triz que o machado não cortou o seu pescoço. Bom, nesse trecho a gente pode observar que, ó, por um triz está em negrito. Ele está mais escuro que o resto da frase. Então, é a expressão em destaque, certo? Explique o sentido da expressão em destaque. Você vai explicar o que significa, qual sentido tem essa expressão por um triz. Você já ouviu alguém usar essa expressão? Caso tenha dúvida, consulte alguém que more com você e depois registre aqui, tá bom? Espaço de pesquisa.
Então, temos aqui um espaço de pesquisa. O papagaio Reginaldo caiu numa arapuca. Você sabe o que é uma arapuca? Já ouviu um antes? Já viu um antes? Então, pesquise o significado e registre no seu caderno. Agora temos aqui um espaço de criação, tá? A gente vai fazer um exercício de escrita. Imagine que o papagaio Reginaldo conseguiu escapar da arapuca. Então, imaginou lá? Ele escapou da arapuca. Crie um novo final para essa história. Não esqueça de contar se ele teve ajuda para fugir, quem o ajudou, o que aconteceu com ele depois. Use o seu caderno. Nós vamos criar um novo final para a história, onde o papagaio Reginaldo consegue escapar da arapuca. Então, vocês vão imaginar se alguém ajudou, como que ele escapou, o que aconteceu com ele depois que escapou, certo? E vão escrever esse final no caderno de vocês. Aqui tem algumas perguntas que vão ajudar a escrever o texto e tornar ele mais legal, mais interessante, tá? Onde acontece a história? Quais serão os personagens envolvidos além do Reginaldo? O que aconteceu de interessante? Como a história termina? Alguns lembretes. Seu texto deve ter começo, meio e fim, e se organizar em no mínimo 3 parágrafos. Primeiro escreva, depois revise e por fim reescreva com atenção. Em seguida, apresente a seu professor, vai mandar para mim. Ele vai gostar de ler o que você escreveu, com certeza. Leia e compartilhe com seus colegas ou familiares, certo? Então, por hoje nós terminamos aqui. Não esqueçam de realizar todas as atividades, inclusive o espaço de criação e o espaço de pesquisa, certo? E me manda que estou ansiosa. Um beijo!